Então, só agregando uma informação da primeira palestra, não está definido o órgão que vai ter a autuação, mas já está valendo, como a gente falou, qualquer cidadão, qualquer ONG, ela pode fazer uma denúncia. No caso de descarte irregular, o Ministério Público Federal, por ser uma lei federal, pode também ser estadual, pela lei estadual 12.300. E agora eu pergunto, bom, finalizando essa parte, então hoje a lei já está valendo, isso foi informação do Ministério do Meio Ambiente, tanto a empresa, a prefeitura, ela, se tiver algum tipo de situação de descarte irregular, ela pode ser autuada, né? Porque a lei dos crimes ambientais. Agora duas perguntas, por que as prefeituras têm tantas dificuldades em trabalhar em conjunto? Porque nós estamos desenvolvendo algumas ações, temos encontrado resistências e gostaria de saber, não especificar a prefeitura X ou Y, por que essa dificuldade. E a pergunta também é como estão sendo descartadas as pilhas fluorescentes, baterias de celular? Qual é o programa implantado por cada município? Sua pergunta é direcionada a algum painelista especial? Qual que queira responder? A autoridade que se manifestar. Realmente tem razão. Acho que nós trabalhamos pouco de forma integrada em todos os municípios. O seu secretário deixou uma ferramenta que se chama consórcios públicos, ela já existia há muito tempo, mas ela foi reformulada, onde ela cobra a maior responsabilidade dos entes que ali firmam um acordo. Então, levando ao fracasso, né, a proposta que foi firmada. Então, eu acredito que até possa sair dessa reunião, de hoje, desse evento, algum compromisso, né, entre nós, que nós realmente nos encontrarmos, né, e dividirmos experiências. Mas só te lembrando, tem muito falado com relação às regiões metropolitanas, que existe uma lei das regiões metropolitanas, que tudo tem que ser pensado de forma metropolitana, só que o município é responsável pelo resíduo que ele gera. Então, acho que por isso que a gente foca muito nas soluções, porque se a gente não dá soluções, a gente pode ir nessas sanções. Então, é uma discussão que pode correr, eu acho que em paralelo. O município tem tantas coisas para fazer, que ele acaba só olhando só para um lado. Mas acho que você tem razão, deve existir um grupo de trabalho para pensar em forma metropolitana. E se houver realmente benefícios, eu ensino que o faça. E essa é uma ferramenta que hoje não coloca mais, né, o propósito em risco, né, a lei de consórcios públicos. O governo do Estado de São Paulo foi o primeiro colocado no edital do Ministério do Meio Ambiente para a captação de recursos para coordenar o plano estadual de resíduos. Tá? Isso é uma notícia bem recente, isso é uma notícia alvissareira. Agora, claro, de fato, eu comecei a minha fala para derrubar vaidades. Né? Hoje, uma vez eu brincando na Câmara, eu daria 1 milhão, $1 milhão para alguém que trouxesse a foto dos 9 prefeitos juntos. Nunca ninguém trouxe. Eles têm sempre falta, porque todo mundo tem as suas agendas. E hoje, o mais importante é que não precisa dessa foto. Porque a gente precisa de plataformas de web, de internet, hipereficientes, como a gente está vendo que vai acontecer isso de uma maneira natural. Então, é aquela história. Eu costumo falar que ainda não morreu gente o suficiente associada à questão do ambiental. Por isso que não virou uma política pública, uma ênfase que tem que ser. Não é que a gente quer mais dinheiro para a Secretaria de Meio Ambiente, não é isso. É totalmente diferente. A lógica cartesiana do vou botar dinheiro na Secretaria de Meio Ambiente. A gente quer que a questão ambiental seja transversal. O dinheiro da educação, que vai para a educação ambiental, é do ambiente. O dinheiro da política da Secretaria de Recursos Públicos para evitar que o resíduo vá para o manancial é do ambiente. Então é isso que precisa mudar. Não é mais ou menos, não tem competição. Ô Fredinho, eu ganhei de você falando umas lâmpadas. Não é isso. A gente falando das lâmpadas, é difícil. E aí, quando eu falei do estado exemplar, Santos a gente destilou 10 mil lâmpadas desde que eu assumi lá. Sabe quanto custou cada lâmpada para destinar? 76 centavos hoje, para Júlio? 76 centavos. Com R$7.600,
a Prefeitura de Santos resolveu um passivo de lâmpadas que tinha escondido, guardado. Senhor presidente da mesa, gostaria de parabenizar a todos. Ingrid, eu vou pegar a sua fala para fazer um questionamento para a Roseli. Em 2005, 2006, nós tivemos o privilégio de participar dos processos iniciais da Conferência Municipal de Meio Ambiente, conferência voltada a isso. Naquele momento, nós levamos duas propostas. A primeira, que os catadores fossem remunerados e reconhecidos pelo seu serviço ambiental. Isso hoje já é lei. Um outro questionamento, que os prefeitos sabiam que tinha que ter essa discussão sobre a questão da coleta seletiva. Hoje, isso já contempla, e nós também naquela oportunidade conseguimos vencer que fosse em 2012, não em 2020 como queriam. Enquanto se discute o quanto tem de verba em ministérios, em executivo, prefeituras, se está falindo ou não, os trabalhadores, catadores, continuam à mercê da sorte. Muitas vezes sequer conseguem levar para casa o sustento do seu dia. Isso nós não estamos falando de milhões, estamos falando às vezes de 10, 15 reais por dia. Dentro disso, Roseli, tem avançado com os municípios, especificamente a tratativa para a contratação de cooperativas para a execução da coleta seletiva, que já é a lei, e não esquecemos que este ano é o ano do cooperativismo, colocado pela ONU e pela Unicef. Não é porque o cooperativismo é uma fantasia ou uma forma de ludiar os meios laborais, mas sim uma forma de organizar pessoas do mesmo segmento para que dividam as despesas e que tenham o seu labor de forma adequada com o seu trabalho. A construção do plano de gerenciamento, lá nós conseguimos colocar a cooperativa que foi montada como uma prestadora de serviços. E esse plano, assim que for aprovado, isso vai vir a acontecer, porque preza no próprio plano de governo. Agora, com relação aos demais municípios, Marcelo, infelizmente eu não posso te responder, porque nós temos uma série de dificuldades, muitas vezes, de informações com relação aos municípios. Nós temos também dificuldades, quando você acompanha as reuniões da rede, dificuldades com relação à participação das próprias cooperativas nas reuniões, de estarem trazendo dados, e muitas vezes as cooperativas estão na lida do seu dia a dia, dos seus afazeres. As prefeituras, elas são parceiras, mas até que ponto existe essa troca? Ou é um serviço explorado? Ou é um serviço reconhecido? De que forma acontece essa parceria? Em Itanhaém, a prefeitura custeia o galpão, o caminhão, a água, a luz. Então já existe uma contrapartida, que não é a paga pela prestação de serviço. Já existe uma despesa que o município disponha para uso deles. Porque se a cooperativa tiver, eu falo pela experiência que nós temos lá, se uma cooperativa tiver que custear o seu caminhão, o seu galpão, a sua água e sua luz, ela fecha as portas. É muita persistência uma cooperativa formada por catadores conseguir levar o empreendimento sem a parceria pública. É um sucesso, é um caso de vitória quando isso acontece. Nós almejamos que os grupos sejam autônomos, sejam independentes, mas no início isso não acontece. É um processo de construção, essa independência. Eu acho que é o objetivo de todas as cooperativas, serem independentes do governo, do poder público, e caminharem sozinhas e não ficarem em joguetes de políticos, Joguetes políticos, então, épocas de campanha, onde as pessoas aparecem para dizer que estão fazendo alguma coisa para os catadores e que estão reconhecendo o seu trabalho. É uma luta. É uma luta que não depende de mim, que não depende de você. É uma luta que depende de toda a sociedade. Que todos estejam engajados, que façam as suas cobranças e que, em primeiro lugar, ao meu ver, é que reconheçam a categoria do catador. Que reconheçam esse profissional e, o que é mais importante, que o próprio catador se reconheça enquanto profissional. E não mais enquanto um coitado que a sociedade está ajudando, dando seu resíduo, ou a empresa, olha, eles são tão bonzinhos, eles separam o material para mim. Chega de ser o coitado da sociedade. É dessa forma que eu vejo. E aí eu acho que as conquistas vão ser muito mais positivas do que não se avançar no processo.
Não sei se eu te respondi, né? Mas acho que eu encontrei de resposta. Né? Respondida a pergunta. Próxima. Bom, Santa Terezinha, na frente Praia Mar e outros empreendimentos. Eu queria saber realmente para onde está indo esses resíduos, sabendo que a Terrestre não está recebendo, ou quando recebe muito pouco. Infelizmente eu não tenho representante aqui da Praia Grande, porque lá também tem grandes empreendimentos. E a minha curiosidade maior é para onde está indo esse resíduo histórico, esse resíduo de construção civil, e a preocupação futura é para onde vai tanta gente, né? Imagine todo mundo saindo 7 horas da manhã para trabalhar, ali no canal 1, como é que vai ficar aquela maravilha? Muito obrigado.